Questão 19. Seja f de r asterisco em R definida por f de x igual a módulo de x sobre x. Pergunta-se: existe o limite de f de x quando x tende a zero? Bem, antes de começarmos a resolver, observemos a lei que define a função. Observe que o x ele aparece no denominador, e isto exclui a possibilidade do mesmo x ser igual a zero. Por isso que o domínio é R asterisco. Esse asterisco ele representa a exclusão do zero. Ok, mas isso não tem problema você calcular o limite com x tendendo a zero, porque isso daqui representa o estudo do comportamento da função para x próximo de zero. Então, estou dizendo que x está tendendo para zero. Você não está interessado no que ocorre quando x é zero, até porque o x não pode ser zero. Bom, uma segunda observação, eu queria lembrar a definição do módulo de um número. O módulo de um número, por definição, é o próprio número, se o número é maior ou igual a zero, e se o x for negativo, então o módulo do número vai ser menos um número. Então vamos entender isso, ou pelo menos relembrar. O módulo de 2, 2 é positivo. Então o módulo de um número positivo, ele é o próprio número. Então o módulo de 2 tem que ser 2. A mesma coisa ocorre com x igual a zero. Ou seja, o módulo de zero tem que ser zero. Agora, quando o número é negativo, então esse x é negativo. Então, colocando o sinal de menos, o resultado passa a ser positivo. Então, esse menos aqui representa uma troca de sinal do x. Então, o módulo de menos 3, por exemplo, ele é menos menos 3. E isso vai dar 3. Ok? Então, só para lembrar a definição do módulo e lembrar o fato de que o módulo de um número real nunca é negativo. O resultado é sempre positivo ou, na pior das hipóteses, zero. Bem, observando a expressão que define o módulo, né, a lei de definição do módulo contém duas sentenças. Então, certamente, esta propriedade ela será herdada por nossa f de x. Então, temos dois casos a considerar. Primeiro, se x é positivo. Então, vamos analisar o que é que vai acontecer com a nossa f de x quando x é positivo. A f de x vai ser, ou melhor, ela já é, né? Módulo de x sobre x. Isso daqui é igual, nosso objetivo é eliminar esse módulo. O x continua x. Aí, como é que eu faço para eliminar esse módulo? Então, no caso, x eu estou supondo ser positivo. Quando x é positivo, o módulo de x é o próprio x. Então, o módulo de x para x positivo é o próprio x. Vamos fazer o cancelamento e observamos que a nossa função vale 1. Então, quando x é positivo, a função sempre será 1, independente do x, porque o x é cancelado. Ok? Agora vamos analisar a segunda possibilidade, x negativo. Lembre-se que a possibilidade x igual a zero não está sendo levada em conta por conta do domínio. Então, só temos duas possibilidades, x positivo ou x negativo. Não precisamos analisar a possibilidade x igual a zero, até porque ela não existe. Então, se x é negativo, aqui, então, f de x, que continua sendo módulo de x sobre x, o x continua x aqui no denominador, só que o módulo de x, o módulo de x, quando x é negativo, o módulo de x deve ser trocado por menos x. Então, se x é negativo, o módulo de x é menos x. Cancelando, o resultado aqui vai dar
menos 1. Ou seja, a função foi expressa assim inicialmente, mas podemos reescrevê-la. De que forma? Usando duas sentenças. Então, f de x, ela pode ser 1 ou menos 1. São os únicos valores possíveis para f de x. 1 ou menos 1. F de x será 1 se x for positivo. E f de x será menos 1 se x for negativo. Né? Então, o que acontece? Quando formos calcular o limite, né, já que trata-se de uma função definida por duas sentenças, nós precisamos explorar os limites laterais. Então, a única forma de calcular o limite dessa função é a partir dos limites laterais. Então, vamos fazer isso. Eu vou começar com o limite dessa função quando x tende a zero pela direita. Então, vamos lá. O limite de f de x, da mesma f de x que estava lá em cima, só que agora ela foi reescrita com duas sentenças. Então, observe que se eu estou supondo que x está tendendo a zero pela direita, está implícito aqui que x é positivo. Então, se x é positivo, a minha f de x vale 1. Então, esse f de x que está aqui, ele pode ser trocado por 1, quando x tende a zero. E o limite de uma constante é a própria constante. Acabamos de achar o primeiro limite lateral. Vamos ver agora o limite de f de x à esquerda do zero. Então, o limite de f de x, quando x tende a zero pela esquerda. Bom, x tendendo a zero pela esquerda, é bom lembrar que trata-se agora de x negativo. E de acordo com a nossa função, quando x é negativo, a função vale menos 1. Então eu posso trocar esse f de x, então, onde tem f de x eu vou colocar menos 1. E o limite de uma constante é a própria constante. Bom, já que os limites laterais são diferentes, a conclusão é que não existe o limite dessa função que foi dada quando x tende para zero. Qual é a justificativa? Os limites laterais são diferentes. Né? Então, pois, né, não custa nada frisar, o limite dessa função quando x tende a zero pela direita é diferente do limite dessa função quando x tende a zero pela esquerda. Um deu 1 e o outro deu menos 1. Então, o limite não existe, o que responde à pergunta feita no enunciado.